Olá, seja muito bem-vinda à Dama Acadêmica. Eu sou a Tati, sou mestre em Direito pela FGV Direito de São Paulo e eu tô aqui para introduzir a aula da Stephanie, a minha sócia e mentora aqui na Dama Acadêmica. Ela é mestre em Direito pela Federal do Ceará e também doutora em Direito pela USP. Essa aula faz parte do nosso banco de conteúdos gravados especialmente para você que quer entrar na pós-graduação com segurança e clareza. Para isso, você precisa descobrir como se preparar com antecedência e inteligência, e é para isso que a gente gravou essa aula. Nela, você vai aprender exatamente isso. A gente traz 5 pontos cruciais para você prestar atenção na hora de se preparar para o processo seletivo. A gente faz uma aula objetiva, direto ao ponto, que vai te ajudar a entender como se preparar com pessoas que já passaram por isso e que também acompanharam centenas de outras pessoas que conseguiram entrar nessa tão sonhada vaga na pós-graduação. Então, se você está começando agora, ou se você se sente um pouco perdida, né, em relação a esse processo seletivo, essa aula é um ótimo primeiro passo. Se você não sabe se o mestrado é para você, se você não sabe qual o processo seletivo vai prestar, ou se você está um pouco perdida, né, em como fazer as suas escolhas dentro desse processo seletivo, pega o papel e caneta, que eu tenho certeza que aqui a gente vai dar várias dicas que vão te ajudar a navegar essa sua preparação para o processo seletivo. Vamos lá? Primeiro, a gente precisa começar fazendo com que você encontre o edital certo. O que significa encontrar o edital certo? O edital, ele é a lei daquele concurso. Um processo seletivo, ele não deixa de ser um concurso público. Especialmente, claro, se você quer passar numa universidade estadual ou numa universidade federal, onde você vai economizar bons 2, 3, 4 mil reais por mês, que é o valor da mensalidade em um mestrado numa universidade privada em geral, tá? Então, você precisa encontrar o edital certo para você. Se você é formado em Direito, nada impede que você possa fazer pós-graduação, mestrado em qualquer outra área. Ou seja, né, eu já tive alunos que fizeram a graduação em Direito, mas fizeram o mestrado em Políticas Públicas ou fizeram um mestrado em Economia, em Administração. Nada impede que você faça uma transição de carreira e mude de área, principalmente dependendo do tipo de pesquisa que você quer conduzir e o objetivo profissional que você tenha com aquele título. Então, eu preciso falar isso para você, que para você ingressar no mestrado, ele precisa ser o mestrado certo para você. Então, você precisa pensar no seu plano de carreira a longo prazo. Por que é que você está querendo o título do mestrado? É para desenvolver uma pesquisa específica em uma área? É para, por exemplo, você ser mais bem remunerada com essa titulação, independente da pesquisa que você vai fazer? É para você se especializar num determinado tema jurídico ou não? Isso é bom ficar bem claro no momento em que você vai escolher o edital. E onde que você encontra esses editais? Existe a forma padrão, que você pode ir no site, colocar lá no buscador, é, Sucupira, TAPS, mestrados, e aí você vai abrir uma lista de todos os mestrados que existem no Brasil e fazer filtros por lá. Mas existe uma forma mais personalizada da gente buscar isso. E como que funciona isso? Eu sempre falo que a sua limitação é uma benção, porque através da sua limitação você pode visualizar quais são os caminhos que de fato estão abertos a você. Porque de nada adianta você se preparar para fazer um mestrado na USP, por exemplo, se você não pode se mudar para lá ou pelo menos ficar viajando com frequência para as disciplinas presenciais, a não ser que você consiga um orientador que permita que você faça disciplinas mais à distância, o que é também uma possibilidade, mas isso tem que ser investigado caso a caso. De todo modo, a gente vai olhar as tuas circunstâncias concretas hoje. Você pode viajar? Ainda não existe mestrado em Direito à distância. Então, eu preciso saber se você consegue, pelo menos no primeiro ano, ir até a instituição com uma certa frequência. Onde você mora? Quais são os acessos às universidades federais e estaduais que você tem em seu entorno? Você estaria disposta a se mudar, né, a mudar de estado
pelo menos por um breve período de tempo, ou teria condições financeiras de bancar esse trajeto? Essas são as perguntas que eu quero que você se faça e faça esse mapeamento das universidades que estão nesse limite, nesse âmbito de atuação territorial ou de possibilidades que você possa se mudar. Com isso, você vai ficar ali com 2, 3 instituições no máximo e a partir disso você vai investigar os editais. Você vai observar o edital passado, porque aqui a gente quer se preparar antes de o edital abrir. Quando o edital abre, você não sabe ainda, mas normalmente você tem um período muito curto para entregar o seu projeto de pesquisa pronto. Então, eu preciso que você se prepare com antecedência. Existem editais que demoram mais tempo para entregar o projeto de pesquisa, mas, no geral, eles dão ali um prazo curto. Curto quanto, Stephanie? 15 dias, 20 dias, um mês, tá? Então, seu projeto de pesquisa ele precisa estar pronto com antecedência. Para isso, você tem que descobrir como que são os requisitos dessa faculdade. Ela pede o projeto de pesquisa no ingresso? Sim ou não? Você tem que observar esse ponto. Outro ponto que você tem que observar, quais são as fases do processo seletivo? No geral, o processo seletivo de mestrado, ele tem a fase de projeto, que você vai fazer a submissão do projeto, depois a fase da prova teórica, onde você vai demonstrar domínio de um determinado tema, e a bibliografia é concedida no edital. Essa bibliografia pode mudar, inclusive, de um edital para outro, por isso que a gente se antecipa na elaboração do projeto, já que a bibliografia a gente precisa normalmente esperar o edital abrir, tá? Depois, a gente costuma ter ali uma prova de proficiência, onde você vai demonstrar a habilitação em uma língua estrangeira, pode ser inglês, espanhol, vai depender do edital também, tá? E alguns editais, inclusive, colocam a proficiência só para depois que você já foi aprovado, então ela não é eliminatória, é algo que você também deve buscar e tentar entender como que é o seu processo seletivo. Depois, vai ter a fase de arguição do seu projeto de pesquisa, onde você vai perante uma banca, normalmente, defender e fazer ali uma entrevista com esse projeto de pesquisa. Na USP, por exemplo, é diferente, porque você vai falar direto com o orientador ou a orientadora, por isso que o trâmite é um pouco diferenciado, mas só para você ter um exemplo de modo geral. E ainda tem a prova de títulos, que uma dúvida muito comum que as pessoas têm é assim: Stephanie, eu não tenho ainda artigo publicado, eu tenho chance de entrar no mestrado? Sim, com certeza absoluta. Vai depender de quê? Do edital. Você precisa olhar o edital. Se o edital valorizar muito a pontuação por títulos e esse perfil e ele for eliminatório, o que quase nunca acontece, talvez você tenha que se organizar para publicar um artigo com antecedência. No entanto, a maioria dos editais não tem esse requisito, ou quando ele tem, ele é apenas classificatório, tá? Então, você vai concorrer, mas se você não tiver artigo publicado, você pode ser aprovado ficando simplesmente numa classificação menor, e aí, mas não importa se você está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, você vai cursar o seu mestrado com tranquilidade. A única questão é que os que estão em primeira colocação conseguem também pedir bolsas adicionais com mais tranquilidade no geral, tá? Que é a bolsa fornecida pela CAPES ou pela FAPESP, se for em São Paulo. Então, a gente tem essas questões, mas a gente está falando de uma universidade pública, então você, pelo menos, já não vai pagar nenhuma mensalidade desde o início, tá bom? Então, é importante você entender quais são os critérios da seleção, observar o edital passado. Você pode colocar no buscador o nome da instituição, então PPGD, né, Programa de Pós-Graduação em Direito, chama PPGD, se for em Direito. Se for em outra área, vai ser PPG e aí o nome da área, né? Computação, por exemplo, C. Então, você vai procurar dessa forma, coloca lá qual é a instituição. Então, por exemplo, PPGD, UFMG, né, mestrado, tá bom? E aí, você vai abrir, ver os editais passados e buscar ali as informações para que você possa criar um projeto a partir do qual você vai se organizar para prestar aquele processo seletivo. O tempo de período de que o processo fica aberto até o resultado costuma durar assim entre 6 meses e até 9, 10 meses, tá? Então, é algo que você precisa se preparar com uma certa antecedência, por isso você precisa conhecer esse edital
Ainda que ele mude, a base vai se manter. E é nesse edital também onde você encontra outras informações importantes para a sua aprovação. Como que, Stephanie? Como que? Você não vai ser aprovada se você não tiver um projeto que esteja vinculado a uma linha de pesquisa do programa de pós-graduação. E aqui a gente precisa conversar sobre isso com muita tranquilidade, porque talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse nome de linha de pesquisa. Então, vamos lá. Quando a pós-graduação ela surge, ela é aprovada pelo MEC, ela precisa se justificar no mundo. Por exemplo, se eu começo uma empresa, né? Eu tenho uma empresa hoje, é uma consultoria acadêmica. Por que ela existe? Né? Ela existe para conduzir com mais facilidade aqueles que ainda não sabem sobre escrita acadêmica, para que eles aprendam, direcionado por alguém que já é mestre e doutora na área, e guie-os através desse processo com uma certa leveza. Beleza, então a empresa ela surge por um motivo, ela tem uma determinada finalidade. Mas ela não pode ter uma finalidade genérica, ela precisa ter uma finalidade mais específica. Um programa de pós-graduação ele não pode surgir só para fazer uma pesquisa, ele tem que fazer uma pesquisa em uma determinada área que as outras pessoas não estejam fazendo. Então, por exemplo, existem milhares de cursos de escrita acadêmica que você pode comprar com um clique. Qual é o diferencial do meu negócio, então? É que eu seleciono um grupo pequeno, onde eu possa realmente acompanhar cada um pessoalmente e levar eles através de um método de mapeamento, afunilamento e execução para a redação final desse seu projeto de pesquisa, de artigo, até de tese e dissertações, em um segundo momento, quando você já entrar, e eu já estou profetizando aqui que você vai entrar no mestrado em Direito desse ano. Então, minha empresa é diferente de outras que oferecem, por exemplo, um curso ou que oferece simplesmente um acompanhamento individual. Ela tem uma finalidade específica, ela tem um programa específico e um método diferente dos demais. Isso também acontece nos programas de pesquisa. Dos programas de pesquisa, quando eles surgem, eles não podem só fazer uma pesquisa em direito. Eles têm que fazer uma pesquisa diferente do que os outros estão fazendo. Ele precisa justificar isso, inclusive, para o MEC. Então, quando o programa nasce, ele nasce com a proposta de ter áreas de concentração. Áreas de concentração em quê? Em pesquisas diferentes. Então, por exemplo, um programa pode ter áreas de concentração em direito constitucional e sociedade. Outro programa pode ter área de concentração em processo civil e fundamentações, entende? São áreas genéricas, abrangentes, e isso vai dar a cara do perfil da universidade. Por isso que tem universidade que fica mais fácil pesquisar temas de direito público, universidade que fica mais fácil pesquisar temas de direito privado, porque ela nasceu com aquela cara, com aquele princípio e com aquele fundamento. Inclusive, tem programas que têm várias áreas de concentração, como na USP. Por exemplo, a área de concentração em Direito do Estado, que foi a minha, ou a área de concentração em Direito Comercial, são bem distintas uma da outra. Mas a área de concentração é o mais geral que há. Depois da área de concentração, dentro dela, a gente vai ter linhas de pesquisa. Então, vamos pensar em uma área de concentração como direitos fundamentais, não, perdão, direito constitucional. Área de concentração em direitos constitucionais. As linhas de pesquisa podem ser o quê? Uma delas eu já falei aqui, pode ser em direitos fundamentais, por exemplo. Direitos fundamentais é uma linha de pesquisa dentro da área de concentração de direito constitucional. E nesse sentido, o seu projeto de pesquisa precisa estar vinculado a uma linha de pesquisa, ou ele não vai ser aprovado, porque ele precisa estar dentro desse programa, ou seja, outros alunos pesquisando temas semelhantes, professores que possam te orientar naquela área, tá? Inclusive, existem alguns programas que a gente já sabe qual é a base teórica que eles costumam usar, né? Determinados professores que seguem uma determinada linha de uma teoria, por exemplo, teoria do direito tributário, que tem às vezes mais de uma corrente, e a gente sabe qual é que é seguida, por exemplo, na PUC. Então, a gente tem essa noção
né, onde você vai se adaptar melhor e onde você vai conseguir fazer o seu projeto florescer. Mas não só para você, principalmente no processo seletivo, isso é muito considerado no momento da análise do projeto para a nota. Então, por exemplo, na UFMG, se eu não me engano, a nota final do ano passado estava em 50%. 50% era vinculação à linha de pesquisa e ao programa que você deveria demonstrar já no seu projeto. Então, quando você estiver investigando os editais, investigando as possibilidades das universidades que você vai aplicar, você tem que observar as linhas de pesquisa. Não adianta fazer um projeto só e ficar mandando para todas. A chance é que você seja reprovado em todas. Por quê? Porque não vai estar adequada a linha de pesquisa. Então, cada projeto precisa estar justificado e vinculado a uma linha de pesquisa específica daquele programa. Observem as linhas e na mentoria a gente tem método para conseguir entender se aquela linha é para você, conseguir identificar como que são os trabalhos que são realizados ali, quais são as bases teóricas que surgem dali, para que você possa se habilitar naquilo que faça sentido para você fazer uma pesquisa boa para você e não só para entrar. Fazer projeto só para entrar é um erro, porque se você entra, depois você vai ter que executar. E aí você pode ficar muito nervoso e ansioso, porque não sabe aquela teoria bem, ou não sabe como executar direito, tá? Isso se você for aprovado. Tá bom? Então, o ideal é você fazer um projeto para realmente desenvolver uma pesquisa. E quando a gente faz um projeto sério, eu tive aluna já que, por exemplo, não foi aprovada numa instituição e noutra, mas na outra, que ela se vinculava melhor à linha de pesquisa, ela foi aprovada. E com certeza ela vai ser mais feliz e ela vai liderar melhor ali naquele lugar que a linha de pesquisa dela se coaduna mais com das outras pessoas do que nas outras que ela fez, mais por uma questão de oportunidade do que por uma questão de adequação à linha de pesquisa. Além disso, você vê que é muita coisa, né? Não é uma aulinha fácil, não. É uma aulona, porque ninguém me disse isso quando eu tentei o mestrado lá atrás. Não tinha esses serviços como tem hoje. Mas vamos lá, porque a gente ainda está no passo 3 e são 5 passos. Você precisa encontrar o orientador adequado. O que é o orientador adequado? Primeiro que o projeto de pesquisa normalmente vai pedir para você indicar até 3 professores orientadores. Se não tiver quem te oriente dentro daquela universidade, você não vai ser aprovado. Simples assim. Precisa estar vinculado a uma determinada linha de pesquisa do professor orientador. Tem universidade que já no processo seletivo tem um filtro do orientador, tem outras que isso é importante para ser visto pela banca como um projeto que é execuível dentro do programa, que tem quem faça a orientação, mas o orientador só vai ser escolhido depois que você ingressar, certo? O fato é que você precisa ter alguém em mente. Isso não significa conversar com ele antecipadamente necessariamente. Muitos programas, inclusive, rejeitam essa opção. Mas para que você conheça as possibilidades que você tem ali dentro, de quem são as pessoas que seriam plausíveis para lhe orientar dentro daquela linha de pesquisa e daquele tema que você vem pensando em desenvolver. Isso aqui a gente não chegou no problema de pesquisa ainda. Tudo isso é para a gente entender qual é a instituição que você tem mais chances de concorrer e para criar o projeto de pesquisa, ou seja, criar sua pergunta de pesquisa, toda a parte teórica, bem justificada, metodológica, dentro de um projeto forte que vai ser aprovado e que lá dentro você tenha condições de dar cabo a ele. Para encontrar o orientador adequado, então, nós vamos olhar o Lattes do professor orientador. Currículo Lattes é algo que você, se quer fazer mestrado, tem que ter e tem que ter atualizado, porque isso costuma ser um requisito para o processo de inscrição. E lá no currículo Lattes, que é o histórico de todo pesquisador, tem tudo que ele já desenvolveu, os artigos, quem ele orientou, como foi o mestrado e doutorado. E as pessoas erram demais indo diretamente ali para saber qual foi o mestrado e o doutorado dele, né? Do professor orientador, da professora orientadora. Isso é um erro. Por quê? Porque faz muito tempo que ele terminou esse mestrado e esse doutorado, normalmente. Então, olhe para as últimas publicações, olhe para as últimas pessoas que ele orientou, porque isso significa que ele está escolhendo, aderindo e dando suporte para determinados temas em determinadas áreas. E com isso você consegue ter acesso
também aos nomes dos orientandos atuais e dos ex-orientandos. E quem sabe até conseguir um networking para conversar com esses ex-orientandos e saber qual é o perfil desse orientador, para que você não chegue lá dentro e encontre alguém que não tem um perfil muito compatível com o seu. Então, às vezes, você prefere alguém que não fique com uma orientação tão próxima, para que você tenha mais liberdade e esse orientador é mais próximo, ou você prefere alguém que tenha uma orientação mais próxima e esse orientador ele deixa o aluno mais livre. É bom você descobrir isso simplesmente conversando com quem preferencialmente já terminou o mestrado ou o doutorado com esse orientador, e através das conexões das redes sociais você consegue fazer isso muito fácil. Então, não só escolher do ponto de vista do conteúdo que ele possa te ajudar, da teoria, mas também de quem é ele enquanto pessoa e a forma como ele gosta de trabalhar, porque no final das contas você vai ser escolhido por quem você é, porque o programa não vai escolher ninguém que seja difícil de trabalhar, o programa não vai escolher ninguém que seja descompromissado, o programa não vai escolher ninguém que precise de muito suporte, o programa vai escolher candidatos fortes, que saibam trabalhar bem e que entreguem bem e consigam fortalecer o nome do programa, publicando artigos, sendo comprometido. É isso que o programa está procurando no processo seletivo. O próximo passo, então, é que você tem que ter um problema de pesquisa relevante. Se no seu projeto você não tiver um problema de pesquisa relevante, você não vai ser aprovado ou aprovada, tá? Eu sei, porque eu já passei por isso, que no meu caso, que queria ser professora universitária, eu não estava muito preocupada com qual pesquisa eu ia desenvolver no mestrado quando eu fiz o processo seletivo. Eu queria entrar no mestrado para ser mestre para poder dar aula. Era bem simples, nem queria fazer pesquisa. Mas sinto informar que o mestrado existe para você fazer pesquisa. Sinto se fosse o caso meu, né? Tem gente que quer realmente fazer pesquisa. E quando eu entrei lá dentro, depois eu virei pesquisadora, fui contratada pela FGV, trabalhei numa pesquisa sobre inteligência artificial durante 3 anos em São Paulo. E depois virei professora universitária em São Luís do Maranhão, na UNDB. Mas o fato é que hoje, quando eu observo isso, eu vejo esses erros dos alunos cometendo de novo e de novo, pensando muito no título e menos no processo. Então, hoje, o que eu recomendo? Mestrado é para você fazer uma pesquisa. É para isso que existe. No final, você vai ter que entregar uma dissertação. E a dissertação, ela é o resultado de uma pesquisa. O doutorado, ele é um resultado de uma pesquisa. E o que é uma dissertação e o que é uma tese? Por exemplo, é a resposta de um problema de pesquisa depois de aplicado um determinado método científico. É simplesmente isso. Então, toda a sua dissertação vai ser para responder um problema específico, delimitado, relevante, tá? Vai ser uma grande resposta a esse problema e você vai ter conduzido através do método adequado para a resposta àquele problema. Então, a gente fica muito preocupado com a metodologia que eu vou utilizar, como que eu vou fazer, construir a pergunta. Antes de você sair construindo a pergunta, você precisa entender esse contexto, onde você está querendo entrar e saber que você está construindo um projeto de pesquisa que você vai precisar dar cabo e escrever de forma clara qual é a resposta para esse problema. E esse problema, ele precisa ser relevante. Relevante não só para você, mas relevante para o programa de pesquisa e relevante para a sociedade como um todo e para sua área de pesquisa. Então, você precisa fazer um mapeamento científico, que eu ensino como você fazer para que você não perca tempo na leitura de um monte de artigo desnecessário. Você vai saber explorar os artigos, você vai saber escolher o artigo que precisa ser lido e o que não merece ser lido, e no momento da leitura, saber exportar aquilo que é necessário para que você possa construir um projeto forte e uma pesquisa forte. E através desse mapeamento científico, você vai encontrar como que a sua área de pesquisa está se desenvolvendo para que você possa contribuir com ela através de um problema de pesquisa que seja realmente relevante. Não só não tenha sido feito antes, mas também que realmente resolva um problema que está ali em voga e que não tenha ainda sido resolvido. É verdade que a originariedade é pedido simplesmente para uma tese de doutorado,
Mas no mestrado, uma boa sistematização de algo que não foi feito ainda também pode ser considerado aqui uma contribuição muito relevante e original nesse sentido, já que não foi feito ainda. Não adianta você só propor um tema que é relevante, mas que já foi feito 1 milhão de vezes, como, por exemplo, a judicialização da saúde, né? Saber quais são os casos de remédios que são aceitos ou não através de pedido. Isso já foi feito tantas e tantas vezes que, se você não der uma abordagem inovadora, investigar um caso específico de um medicamento que se justifique dentro de um estado específico, não há como você conseguir sustentar a relevância dessa pesquisa. E ela precisa ser relevante não só porque não foi feita ainda, mas porque tem um impacto positivo na sociedade e sendo justificado pela sua área de pesquisa. Tudo isso a gente tem técnica para conseguir descobrir, e a parte mais importante do projeto de pesquisa é você fazer um bom problema, porque a partir disso você vai desenrolar todo o resto do seu projeto, ele vai girar em torno do seu problema. Além disso, você precisa de um projeto execuível. Na banca, eles querem saber não só se o seu projeto consegue ser feito no prazo que você tem de mestrado, que é de 2 anos, 3 anos no geral, mas se ele consegue ser feito por você. Então, se, por exemplo, você quer trabalhar com uma teoria do Robert Alexy, e aí sua linha de pesquisa é em filosofia do direito, mas você não faz uma leitura de alemão, será que você vai conseguir dar cabo só com as traduções que foram realizadas? Isso, por exemplo, pode tornar o seu projeto inexequível. Você tem que ter as habilidades que são necessárias para que você execute seu projeto. Então, você quer fazer uma investigação numa tribo indígena, você tem acesso a essa tribo? Você tem como ir nessa tribo? Entende? Então, tudo isso tem que ser mapeado, não só se é possível de ser feito, mas se é possível de ser feito por você, considerando o tempo que você tenha, a expertise que você tenha, as habilidades que você tenha. Vou dar um exemplo prático no meu caso. Eu estava em São Paulo, mas já sabia que ia me casar e mudar para São Luís do Maranhão. Então, eu não propus um problema de pesquisa que demandasse uma resposta através de entrevista, que foi o que eu fiz no meu mestrado. No meu mestrado, a pergunta de pesquisa demandava uma resposta por meio de entrevista. Foi, inclusive, como eu consegui ser contratada em São Paulo, porque eu fiz um estudo de caso da própria FGV, onde depois eu consegui ser contratada. Mas, para o doutorado, isso para mim não era estratégico. Então, eu modifiquei a minha pergunta de pesquisa para conseguir respondê-la através da análise de contratos e fazer isso à distância. Então, eu fiz as disciplinas na USP e depois eu terminei o resto do projeto à distância em concordância com a minha orientadora. E isso mostra que o projeto pode ser execuível, e na banca eles querem saber isso, se você vai conseguir fazer esse recorte. Então, se você propõe, por exemplo, fazer uma análise de todos os tribunais do país em 2 anos no mestrado, 1 ano é só de disciplina. O outro ano você não vai conseguir fazer o levantamento de todos esses dados para trazer um resultado. Seria melhor fazer um recorte, por exemplo, trabalhar com o tribunal daquela região ou alguma outra justificativa para a gente conseguir delimitar ao máximo esse tema. Então, eu espero que tenha ficado muito claro esses 5 passos iniciais para você começar, porque antes de você sair escrevendo qualquer coisa no projeto, você precisa ter muito clareza de qual é a sua pergunta de pesquisa, ela precisa estar adequada à linha, aos orientadores que foram vinculados, e ela precisa ser realizada de modo execuível. A partir disso, você vai conseguir construir uma justificativa com uma problematização. Você vai construir os seus objetivos, apresentar isso através de um método, utilizando uma base teórica prévia, apresentando um plano de trabalho para conseguir defender isso em um projeto. O projeto ele não é muito longo, ele vai ali 10, 15, 20 páginas, depende muito do edital, mas ele tem que ser bem montado, ele tem que ser bem amarrado, e a gente faz esse passo a passo juntos na mentoria. Se essa aula te ajudou a enxergar o caminho do processo seletivo com mais clareza, queria te dizer uma coisa: você não precisa fazer isso sozinha, não. A gente sabe que entrar no mestrado e no doutorado vai muito além de cumprir listas, né, de requisitos e tarefas. A gente tem falta de tempo, a gente tem inseguranças, a gente tem dúvidas metodológicas
e a gente tem aquela sensação de que está todo mundo avançando menos a gente. Foi justamente por isso que a gente criou a Operação Projeto Pronto. Ela é um programa completo, dividido em 4 fases, que te ajuda a construir o seu projeto do zero até chegar a um projeto de pesquisa que você esteja satisfeita, que você tenha certeza que ele é bem justificado e bem alinhado aos editais que você esteja prestando. A UPP não é um curso genérico. Ela é um programa de mentoria focado em pessoas como você que querem entrar no programa de pós-graduação com um projeto de qualidade. A ideia é que você consiga conquistar a sua vaga com segurança e confiança. Se você sentiu que é a hora de você dar o próximo passo na sua jornada acadêmica, vem com a gente, clique aqui no link na descrição desse vídeo. A OPP é a sua ponte entre o sonho da pós-graduação e a conquista da sua vaga. Vamos juntas?